Fala pessoal, Isaac aqui. Neste vídeo vamos falar sobre um dos personagens mais famosos dos animes shonen de todos os tempos, Itachi Uchiha. Itachi Uchiha é um dos personagens mais amados de Naruto Shippuden, devido a vários motivos: seu estilo, sua genialidade, sua história trágica e seu sacrifício pela vila e pelo seu irmão. Portanto, neste vídeo vamos falar sobre 10 coisas que você talvez ainda não saiba sobre Itachi Uchiha. 1. Itachi teve uma namorada, Izumi Uchiha. Se você já considera traumático aquele massacre Uchiha realizado por Itachi, onde envolveu até mesmo os pais dele, saiba que a situação ainda foi pior do que imaginávamos. Izumi Uchiha e Itachi eram vistos como um casal pelos amigos, embora as demonstrações de afeto viessem muito mais por parte dela do que dele, já que ele é daquele jeitão introvertido e mais frio. Porém, fica muito evidente que ele tinha um carinho especial por ela, afinal de contas. Isso porque o acordo realizado por Itachi com o alto escalão da vila só incluía salvar a vida de Sasuke, ninguém mais. Por causa disso, Itachi foi obrigado a matá-la. Na verdade, ela foi a primeira vítima naquela noite de horror, e é justamente aqui que ele demonstra o carinho que ele tinha por ela. Embora no anime tenha sido Obito a tê-la matado, aquilo era um filler, e não é canônico. Você encontra a história real no livro Itachi Shinden, o livro da Noite Sombria, em que Kishimoto revela realmente o que aconteceu. Durante o massacre do clã Uchiha, naquela noite, Itachi foi até ela para iniciar a missão. Visivelmente abalado e com peso na consciência, ele se aproxima de Izumi e coloca ela em uma ilusão, chamada de Tsukuyomi, extremamente poderosa, onde ela vive a totalidade de sua vida em um único segundo. Nesta ilusão, ela se torna uma Chunin, se casa com Itachi e eles têm filhos. Com isso, ela se aposenta da vida ninja para cuidar dos filhos do casal e vive até os 80 anos de idade, quando morre de velhice, ao lado de Itachi. Devido à potência da ilusão que Itachi conjurou sobre ela, a mente dela não suportou viver uma vida inteira apenas em um segundo, e com isso, ele nem precisa matá-la de maneira violenta, pois a mente dela entra em colapso, e ela morre. Antes de morrer, no entanto, Izumi agradece Itachi por ter lhe dado a oportunidade de viver a vida que ela desejava ao lado dele, mesmo que tenha sido apenas um sonho. Itachi lhe agradece por tê-lo amado, e assim ela falece pacificamente. 2. Itachi era um dos poucos que sabiam a identidade dos pais de Naruto. Primeiro, vou relembrar vocês que Itachi realmente sabia da identidade dos pais de Naruto. Em 2 ocasiões diferentes, que eu coloquei aí na tela para vocês verem, ele demonstra saber exatamente de quem Naruto é filho. Na primeira, em uma conversa com Kakashi, ele se refere a Naruto como o legado do 4º Hokage. Na segunda ocasião, ele é ainda mais explícito e fala para o próprio Naruto que não importa o quanto ele se sinta forte, que não tentasse fazer as coisas sozinho, pois o seu pai era um grande Hokage justamente por causa de sua mãe Kushina e dos outros ao redor dele. Agora a pergunta é, como ele sabia? Porque tanto no anime quanto no mangá, nos é dito que quase ninguém sabia que Naruto era filho do 4º Hokage. Para falar a verdade, a maioria das pessoas sequer sabia que Kushina era casada com o 4º, porque Minato havia feito tantos inimigos na guerra que essa informação poderia colocá-la em perigo. Então como Itachi sabia? Isso é respondido no Itachi Gaiden. Como vocês sabem, Itachi fez um acordo com Denzo para salvar o Sasuke do massacre Uchiha. Em uma dessas visitas de Itachi a Denzo, um dos homens de Denzo revela para Itachi que o Jinchuriki da raposa era na verdade filho de Minato. Ninja fofoqueiro, né? Acho que por isso que depois o Denzo saiu colocando o selo na língua deles, para evitar que eles saiam por aí revelando segredos. 3. Itachi possui a segunda maior nota no teste escrito da Academia Ninja. Vocês lembram daquele teste escrito durante os exames Chunin que assistimos no Naruto clássico, onde o teste era absurdamente difícil e os ninjas precisavam utilizar técnicas shinobi para colar? No caso de Gaara, por exemplo, criando um olho de areia? Pois é, pouquíssimos ninjas durante toda a obra passaram por aquele teste sem precisar colar, e dentre eles está nosso querido Itachi. Durante o exame Chunin, ele não apenas conseguiu passar pelo teste escrito sem precisar colar, como atingiu a segunda maior nota de todos os tempos. Se você estiver curioso para saber de quem é a maior nota, é de outro gênio. Ninguém menos do que Minato Namikaze, o 4º Hokage. Bem diferente do Naruto nesse aspecto, né? 4. Esquadrão Itachi. No quarto databook oficial de Naruto, Kishimoto, o criador da obra, revelou que havia planejado Itachi bem antes de começar oficialmente a publicação dos mangás de Naruto.
Originalmente, Itachi seria o líder de uma Anbu sombria, bem parecida com aquele esquadrão chamado Anbu Raiz, que é liderada por Denzo. Nos planos originais, este esquadrão sombrio seria liderado por Itachi, e levaria até mesmo seu nome, de Esquadrão Itachi. Um tanto óbvio, né? Este esquadrão seria composto por 70 ninjas, que seriam divididos entre 4 equipes diferentes, cada uma delas especializada em um tipo de operação secreta diferente, como assassinato ou infiltração, por exemplo. Além disso, a aparência original de Itachi também era completamente diferente daquela que conhecemos hoje. Como vocês estão vendo na tela, nesta versão do Itachi, ele usaria uma touca com o símbolo da vila, uma camisa colada na pele, um casaco amarrado na cintura e teria diversas cicatrizes, incluindo uma no formato de X no queixo. Embora a aparência do Itachi tenha sido modificada, Kishimoto reaproveitou essas características em outros personagens, como a cicatriz em X no queixo de Danzo e a camisa colada na pele utilizada pelos Anbus. 5. O significado do nome de Itachi. Não é apenas em Dragon Ball que temos personagens com nomes que podem parecer de caras casca grossa, como Kakaroto ou Gohan, mas que na verdade significa cenoura, no caso de Kakaroto, ou arroz, no caso de Gohan. No caso de Itachi, seu nome pelo menos não é de comida, e significa fuinha, e se trata desse animal que está na tela. Em algumas regiões do Brasil, este animal também é chamado de doninha. Embora não tenhamos um significado especial para este animal aqui no Brasil, no Japão, fuinha é um animal que simboliza má sorte, e faz referência à história trágica que Itachi passaria junto ao seu clã. 6. O rumor de que Itachi seria mais poderoso que Madara. Existe um rumor internacional que eu já vi por aí ser replicado até mesmo em canais muito grandes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O rumor é de que Kishimoto teria dito durante uma entrevista que resolveu matar Itachi porque, caso contrário, ele derrotaria o Madara na Quarta Grande Guerra Ninja. Eu fui atrás de investigar essa história e ver se realmente Kishimoto teria dito isso, e descobri que tudo não passou de um erro de tradução cometido por um fã americano. É importante mencionar que o Itachi é o meu personagem favorito de Naruto, mas a verdade vem em primeiro lugar. A entrevista realmente aconteceu, mas Kishimoto diz o seguinte, abre aspas, resolvi matar Itachi, porque caso ele retornasse a ser o ninja da Aldeia da Folha, muitas ameaças seriam mais facilmente neutralizadas, fecha aspas. Inclusive, ele cita como exemplo o auxílio do Itachi ao Naruto em forma de Edo Tensei contra o Pain. Ele ainda menciona, durante a Quarta Grande Guerra Ninja, somasse seus poderes, sua genialidade e o seu Edo Tensei, que possui poderes especiais de refletir quase qualquer tipo de ataque, e a espada Totsuka, que é especializada em selamento, aos já mega poderosos Sasuke com Rinnegan, Naruto com todas as bestas de cauda, Hashirama, Minato, Kakashi com os 2 olhos do Obito, dentre outros, a narrativa poderia não fazer muito sentido e ficar até mesmo exagerada. Porém, um tradutor americano de japonês para inglês traduziu essa entrevista dizendo que Kishimoto havia matado Itachi porque ele venceria Madara na guerra. Só que ele deixou de fora toda essa parte que o Kishimoto fala da união do Itachi aos ninjas mais lendários da obra em seu auge naquele momento, e não o Itachi sozinho. Porém, com isso, nasceu esse rumor que muitos acreditam até hoje. 7. Itachi pacifista. Por mais que isso pareça contraditório, dado o número de batalhas que Itachi se envolveu, Itachi não teve opção. Itachi nasceu numa época em que até mesmo crianças não eram poupadas e eram obrigadas a irem para a guerra. Por causa deste ambiente violento, que era o mundo durante o período que Itachi nasceu, ele decidiu que gostaria de ser forte o suficiente para acabar com todas as guerras no mundo. Mais uma evidência neste sentido é que, de acordo com o terceiro databook, a palavra favorita de Itachi era paz. É exatamente por isso que vemos Itachi, mesmo sob o disfarce da Akatsuki, evitar matar desnecessariamente. 8. Itachi é o Akatsuki preferido de Kishimoto. Como eu falei para vocês, Itachi é meu personagem favorito na obra de Naruto, e tenho certeza que é o de muitos também. Porém, embora o criador da obra não tenha em Itachi o seu personagem favorito, ele é o favorito de Kishimoto entre os Akatsuki. Dentro da Akatsuki estão vários dos ninjas mais poderosos de várias vilas diferentes. Se você estiver curioso para saber quem é o favorito do Kishimoto dentre todos, é o irmãozinho de Itachi, Sasuke Uchiha. 9. O amor entre irmãos é o tipo de amor mais forte para Itachi. O amor fraternal entre irmãos supera qualquer outro aos olhos de Itachi. Ele demonstra isso tanto com os eventos que envolvem seu irmão biológico Sasuke, quanto seu irmão de consideração Shisui. No caso de Sasuke, foi o único que teve a vida poupada no massacre Uchiha.
No caso de Shisui, chegou até mesmo a despertar o seu Mankengo Sharingan ao testemunhar sua morte. E este amor entre irmãos de Itachi não se limita somente a ele mesmo, ele respeita o amor entre irmãos alheios. Na novel do Itachi, por exemplo, em determinado momento, uma dupla de irmãos gêmeos encurralam o Kizami contra a parede e mesmo diante deste cenário, Itachi se recusa a matar um irmão na frente do outro. 10. O erro de Itachi. Embora brilhante e um verdadeiro gênio, Itachi também não era infalível. O maior erro cometido por ele durante sua vida foi o plano que ele traçou para que o seu irmão Sasuke seguisse. O plano de Itachi era manipular Sasuke a se tornar um protetor implacável da vila de Konoha. Para isso, ele tentou fazer com que o seu irmão caçula o odiasse e ficasse super poderoso no processo. O que ele ignorou, no entanto, foi que seu irmão Sasuke o amava com a mesma intensidade que Itachi o amava. Independente do que Itachi fizesse, ou quantas vezes repetisse que Sasuke deveria odiá-lo, no instante que Sasuke descobriu a verdade, o amor pelo seu irmão foi tão intenso que a sede de vingança quase que o consumiu completamente. E apenas não fez porque seu outro irmão, não de sangue, mas de consideração, jamais desistiu dele. E com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, não deixe de se inscrever e deixar um gostei para ajudar o canal. Um abraço e até o próximo vídeo.